Olá, hoje nós vamos para o capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Muito importante nós lembrarmos que nós estamos agora vivendo um tempo onde o reino foi dividido. Temos no reino do norte Jeroboão como rei e o reino do sul, reino de Judá, temos Roboão. Ora, hoje nós vamos ver uma profecia contra Jeroboão. No capítulo anterior a gente viu uma profecia contra Betel. Betel, que era um dos lugares, um dos santuários do Reino do Norte, e houve uma profecia contra Betel, porque eles estavam sendo idólatras, aquilo que eu já expliquei. Hoje nós temos uma profecia contra Jeroboão, justamente dizendo do fim do reinado de Jeroboão. Mas nesse capítulo também vai ser apresentado o fim do reinado de Roboão, que da mesma forma que Jeroboão foi acusado de não ser fiel a Deus, Roboão, filho de Salomão, que é o rei de Judá, do Reino do Sul, ele também será acusado pelo profeta de não ter sido fiel a Deus. Nesse capítulo nós vamos então percorrer o final do reinado de Jeroboão e o reinado de Roboão, sendo sucedido pelos seus filhos. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Peço você que compartilhe esse vídeo, peço você que chame mais gente para fazer essa caminhada com a gente. Tá bom? Vamos ler o texto? Pega o texto aí e isso leia comigo, depois a gente vai aprofundar. Capítulo 14 do primeiro livro dos Reis. Por aquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. Jeroboão disse à sua mulher: disfarça-te para que não saiba que és minha mulher. Vai a Silo, ou Shiló, onde está o profeta Aías. É ele que me predisse que eu reinaria sobre este povo. Toma contigo 10 pães, bolos e um pote de mel e vai procurá-lo. Ele te dirá o que vai acontecer com o menino. Assim fez a mulher de Jeroboão, pôs-se a caminho de Silo e foi à casa de Aías. Este já não podia ver, porque a velhice lhe tinha obscurecido os olhos. Mas o Senhor disse-lhe: eis que aí vem a mulher de Jeroboão para consultar-te a respeito de seu filho doente. Tu lhe falarás assim e assim. Ao chegar, ela se fará passar por outra pessoa. Ouvindo o ruído de seus passos, ao entrar pela porta, Aías disse-lhe: entra, mulher de Jeroboão, por que te queres fazer passar por outra? Tenho uma triste mensagem para ti. Vai e diz a Jeroboão: eis o que diz o Senhor Deus de Israel: elevei-te do meio do povo, para fazer de ti o príncipe do meu povo Israel. Dividi o reino da casa de Davi, para dar-te uma parte. Tu, porém, não seguiste o exemplo do meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e me seguia de todo o seu coração, fazendo sempre que me era agradável. Fizestes maiores males que todos os que te precederam, e chegaste até a fazer para ti deuses estranhos e figuras fundidas, provocando a minha ira. Lançaste-me para trás das costas. Por isso farei vir males maiores sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei de Israel toda a sua família, até o último dos varões, escravo ou livre. Varrerei a casa de Jeroboão como se varre o lixo, até que não fique mais nada. Todo membro da casa de Jeroboão que morrer na cidade será devorado pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. É o Senhor quem o diz. Volta, pois, para a tua casa. Logo que puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o chorará e o sepultará, porque este será o único da família de Jeroboão que terá uma sepultura, visto ter sido o único desta família em quem o Senhor Deus de Israel encontrou algo de bom. O Senhor suscitará em Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. Mas que digo? Isso já acontece. O Senhor vai ferir Israel. Como o caniço é levado pelas águas, assim o Senhor os tirará dessa boa terra que ele deu aos seus pais e os dispersará para além do Eufrates, porque
fabricaram para si ídolos que provocam a cólera do Senhor. O Senhor abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e arrastou também Israel para o seu pecado. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Ao entrar em Tersa, no momento em que entrava pela porta da casa, o menino morreu. Tersa ou Tirsa é o nome da cidade. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, assim como o Senhor predisse pelo seu servo, o profeta Aías. O resto das ações de Jeroboão, a história de suas campanhas e de seu governo, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. O seu reinado durou 22 anos. Depois disso, adormeceu com seus pais e seu filho Nadab sucedeu-lhe no trono. Aqui. Agora, Roboão. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu entre as tribos de Israel para ali estabelecer seu nome. Sua mãe se chamava Naama, a Amonita. O povo de Judá fez o mal diante do Senhor e com seus pecados excitaram-lhe o zelo mais do que tinha feito seus pais. Edificaram para si lugares altos, estelas e ídolos a Serás sobre todas as colinas e debaixo de tudo que fosse árvore verde. Até prostitutas sagradas houve na terra. Imitaram todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sesaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e tomou os tesouros do templo do Senhor, os do palácio real, roubou tudo, até mesmo os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Em sua substituição, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou aos chefes da guarda da porta do palácio real. Cada vez que o rei se dirigia ao templo do Senhor, os guardas levavam esses escudos. Depois tornavam a colocá-los no corpo da guarda. O restante da história de Roboão e seus atos, tudo será consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Jeroboão e Roboão estiveram o tempo todo em guerra. Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Seu filho, Abião, sucedeu-lhe no trono. Vamos lá, vamos entender. Esse capítulo é bem conciso, mas fala de uma coisa muito importante. Os dois reis, tanto Jeroboão quanto Roboão, Jeroboão do norte, Roboão do sul, eles verão o fim do seu reinado por uma questão somente: a infidelidade diante de Deus. Primeira coisa que acontece aqui nesse texto: Jeroboão tem um filho, o filho cai doente. Cai doente, ele se preocupa. Um filho de um rei doente é uma coisa muito séria, porque é ele que vai suceder no trono. Jeroboão lembra: quem falou que eu ia ser rei foi o profeta Aías. O Aías mora lá em Shiló. Falou para a mulher: se disfarça para o pessoal não ver que você é a mulher do rei e vai levar o filho para ver o que ele pode fazer. A mulher foi, preparou um monte de comida, de coisas assim, e levou para o... Era costume levar para o profeta. Quando se ia consultar, você levava algumas coisas, né? Levou, chegou lá, o profeta vê a mulher, né? Não precisa nem de falar que é a mulher de Jeroboão, e ele já deita a falação e começa: você não foi bom, o rei não foi bom, o rei não foi justo, o rei não foi como eu havia pensado, o rei Jeroboão não foi fiel como o meu servo Davi. Eu fiz tudo, eu dividi o reino, dei metade do reino para Jeroboão e Jeroboão foi infiel. Por que Jeroboão foi infiel? Aí o profeta começa a falar todas aquelas coisas. Fez ídolos, fez bezerro de ouro, lá em Dan fez bezerro de ouro, em Betel fez coisas erradas, instituindo sacerdotes que não era da tribo de Levi, fez coisas erradas fazendo com que o lugar do culto saísse de Jerusalém e pudesse ser o lugar de culto em qualquer lugar alto no Reino do Norte. Então, ou seja,
o profeta vem desfiando todas as infidelidades de Jeroboão e falou, e por causa disso, esse menino vai morrer. Por quê? Porque o menino morrendo, seria um grande baque, baque na vida de Jeroboão, porque esse menino seria o prosseguimento da linhagem de Jeroboão, na profecia do Aías, que diz para ele, a casa de Jeroboão será destruída, a casa de Jeroboão será destruída. Por quê? Por causa da infidelidade de Jeroboão, a infidelidade em relação a Deus, com ídolos, com lugares de culto, com tudo aquilo que não deveria ser feito. E dito e feito, o menino morre. O menino morre logo que a mulher chega em Tirsa, ou Tersa. Tersa é uma cidade real. Nós temos volto a dizer, nós temos várias cidades, nós temos capitais do Reino do Norte. Tersa é uma capital do Reino do Norte, ela será a capital do Reino do Norte até o rei Omri, que depois será Samaria. Então, na verdade, nós temos aí, no Reino do Norte, nós temos vários lugares onde tivemos as capitais. Tersa é agora uma cidade real, ela volta, quando ela entra em Tersa, o menino morre. Logo depois, vem a Bíblia nos contando que chega o final do reinado de Jeroboão. O reinado do Jeroboão chega no fim. A Bíblia faz questão de dizer para a gente que como que eu diz isso? É um costume terminar a história de um rei dizendo todos os seus atos estão reunidos no livro das crônicas dos reis de Israel, tal. Então, Jeroboão reinou 22 anos e depois o seu filho, o outro, o Nadab, sucedeu-lhe no trono. Aí, nesse capítulo, entra agora para falar de Roboão. Roboão é bonzinho? Roboão é bonzinho, hein? E aí, o que acontece? O que acontece? Olha, a Bíblia vem justamente falar de tudo aquilo que aconteceu com Roboão. E evidencia uma coisa muito interessante. No Reino do Sul, nós temos a cidade de Jerusalém. E a Bíblia faz questão. É lá. É o lugar que Deus escolheu para ser a sua casa. É lá que deve ser celebrados os cultos. É lá que deve ser o templo, né? E aí, nesse momento diz, Roboão, não será também assim desse jeito não. E começa a Bíblia a desfiar todos os pecados do Reino do Sul. E diz, o povo de Judá, Reino do Sul, né, fez mal diante do Senhor com seus pecados. Quais foram os pecados do Reino do Sul? Justamente esse. Gente, o Reino do Sul, Judá, quando a gente fala Judá, a gente está falando do Reino do Sul, a gente está falando de Judá. O Reino do Sul, eles tinham ali o rei que era da linhagem davídica. Eles tinham Jerusalém, que era a cidade onde você poderia fazer o culto. Jerusalém, que foi escolhida por Deus para ser a casa de Deus. E mesmo assim, eles se deixaram contaminar pelos costumes estrangeiros. E olha que absurdo. Começou a fazer estelas, acerás. Acerás, já expliquei para vocês, eram aqueles postes dedicados a divindades. Estelas eram pedras, também marcando lugares santos. E começou a também fazer lugares altos. O que é lugar alto? Gente, o templo é a casa de Deus. Lugares altos eram os costumes dos cananeus, que não tinham um templo, mas eles tinham lugares altos, montes, que nos montes eles colocavam pedras, estelas, colocavam um mastro e fazia ali um santuário. O pessoal do Reino do Sul, de Judá, começou também. Gente, aqui a gente tem que levar em conta uma coisa. Você chega num lugar, encontra costumes milenares, ali, costumes muito antigos. Chega naquele lugar. Aí você começa e traz a sua religião. É claro que se você está convivendo com povos de outras culturas,
com outros costumes e de outras religiões, é claro que você vai ser influenciado. Então, muito provavelmente, o povo de Israel, estabilizado ali já em Canaã, eles, com a sua religião muito bem cristalizada, sofreram também influência das religiões dos cananeus. Claro que sofreu. E isto é uma coisa que os profetas sempre estão levantando a voz contra. E mais do que isso, estão lutando contra isso. E isto aqui, esse texto do capítulo 14, mostra muito bem que mesmo que Jeroboão estando no norte, Roboão estando no sul, mesmo mostrando Deus verdadeiro que tirou o povo do Egito, mesmo assim o povo se deixava levar pelos costumes e pela religião dos cananeus, daqueles que estavam ali. E aí, a Bíblia diz assim: vocês do reino do sul, vocês de Judá, deixaram-se levar pelos costumes daqueles que Deus expulsou dessa terra. Claro, então eles tinham ali se deixado levar pelos costumes. E não foi muito normal isso, porque eles vêm com uma religião, mas ali tem um povo que mora com a sua fé, com a sua religião, com a sua o seu outro costume, sua outra religião. E muito provavelmente, né, os israelitas, né, deixaram-se levar. Então fizeram aserás, né, mastros como divindade, fizeram lugares altos, fizeram estelas e tudo isso. E o pior, chegaram a fazer até prostituição sagrada. A prostituição sagrada era algo que já acontecia em Canaã, era muito comum. Prostituição sagrada é o seguinte: os ritos de fertilidade, para que a terra pudesse produzir muitos frutos, tinham santuários chamados santuários com hieródulos. O que é hieródulos? Hieródulos eram prostitutos e prostitutas sagradas, que as pessoas iam até esses santuários, usavam dos serviços de prostituição desses hieródulos com o fim de fazer um culto à fertilidade da terra. Isso foi abominado pelos israelitas. Isto foi terrível para os israelitas, mas ainda continuava em certos lugares ali no Reino do Sul o costume da prostituição sagrada. Homens e mulheres, né, que eram prostitutos e prostitutas, que se entregavam justamente a serviço das pessoas que iam até eles para praticar prostituição com finalidade religiosa, para que houvesse um culto à fertilidade. E a Bíblia fala que isso chegou a acontecer ali mesmo depois que os israelitas assumiram a terra. Então tudo isso é muito abominável, tudo isso é muito horrível. E aí a Bíblia conta que o final de Roboão também, o final do reino de Roboão chega ao fim da mesma maneira, com a mesma maneira que se conta o final do reinado de Jeroboão, mas diz, Roboão então, né, o restante da história de Roboão está nos seus atos, tudo consignado no livro das crônicas e aquela coisa toda. Roboão morre, é sepultado com seus pais na cidade de Davi, né, junto com Salomão e Davi, né? Lembra que sua mãe era Naama, que era uma amonita que foi casada com Salomão, e quem vai suceder no trono é Abião. Abião, né, sucede ali no trono. E assim a gente termina a história desses dois grandes reis, né, e polêmicos também, Roboão e Jeroboão. Tá bom? Vamos lá para vamos ver alguns versículos aqui. Vamos ver junto aqui, versículo 3, veja aqui. Toma contigo 10 pães, bolos e um pote de mel e vai procurá-lo. Ele te dirá o que vai acontecer com o menino. Isso que veio é justamente no momento que o Jeroboão fala, vai procurar o profeta Aías, foi ele que falou que ia ficar rei, e leva um presente para ele. Era muito comum, gente, é importante saber que era muito comum, quando você ia consultar um oráculo, um profeta, você levava presentes.
né? Se você fosse rico, você levaria grandes presentes. Se fosse pobre, um presente mais simples. Aqui a mulher leva um presente de pobre. Pote de mel, bolo e tal. Por quê? Pote de mel, bolo e 10 pães. Por quê? Porque ela estava disfarçada de mulher pobre. Por isso que ela levou, porque ela não levou um presente de rei, né, para ele, né? Versículo 15. O Senhor vai ferir Israel como caniço e levar... O Senhor vai ferir Israel. Como o caniço é levado pelas águas, assim o Senhor o tirará dessa boa terra que ele deu aos seus pais e o dispersará para além do Eufrates, porque fabricaram para si ídolos que provocavam a cólera do Senhor. Aqui o profeta está dizendo uma coisa que realmente vai acontecer. O povo será levado para outra margem do rio Eufrates. Isso aqui já é uma alusão ao exílio na Assíria. Ou seja, esse povo ainda vai sofrer muito. Esse povo será tirado dessa terra e levado para um exílio, né? Para um exílio. Então aqui o profeta já está indicando aquilo que realmente vai acontecer. Tá bom? Versículo 17. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Ao entrar em Tersa, ou Tirsá, no momento em que entrava pela porta, o menino morreu. Tersa ou Tirsa, onde fica isso? A Tersa, ou Tirsa, foi a capital do Reino do Norte. Foi a capital do Reino do Norte. Ela será mudada, a capital será mudada para Samaria somente quando o rei Omri assumir. Até então, a capital do Reino do Norte é Tirsa, Tersa. Depois será Samaria, tá bom? Versículo 20. O seu reinado de Jeroboão, durou 22 anos. Depois disso, adormeceu com seus pais e seu filho Nadab sucedeu-lhe no trono. Muito bem, desde quando reinou Jeroboão? Jeroboão reinou de 933 a 911. Antes de Cristo, claro, né, gente? 933 a 911, tá bom? Logo depois que termina dizendo do reinado de Jeroboão, a Bíblia continua dizendo do reinado de Roboão. Roboão, versículo 21. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá. Lembra? O Reino do Sul. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu para todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. Importante lembrar aqui, primeiro, Roboão reinou então de 933, quando aconteceu o cisma, né? Até 916. Até 916. Gente, lembrando aqui, você vê que a Bíblia fala assim, reinou em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel para ali estabelecer seu nome. Sempre a Bíblia, quando fala de Jerusalém, fala, ali é a cidade que Deus escolheu, ali é a casa de Deus. Qualquer coisa que seja feito fora de Jerusalém, fora de Jerusalém, não é legítimo. O Salmo chega a dizer, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua colhe ao paladar. Olha, porque um dos pecados mais graves era justamente as pessoas esquecerem que Jerusalém é a cidade que Deus escolheu e ir prestar cultos em outras cidades e em cidades e santuários que até eram santuários que não eram santuários legítimos. Tá bom? Vamos ver aqui, versículo 24. Aquilo que eu falei. 24. Até aqui falando de Roboão do Reino do Sul. Até prostitutas sagradas houve na terra. Imitaram todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Ora, você está numa terra onde há costumes centenários, né? Então você chega na terra dos cananeus. Ali na terra dos cananeus, eles fazem aserás, aqueles mastros para a divindade. Eles fazem estelas. Eles têm culto de prostituição sagrada. Tudo bem, você chega com a sua religião, diz, isso não pode. Mas o povo cananeu que ainda mora ali, mantém as suas tradições. É claro que essas tradições vão se misturar às tradições dos israelitas. E é isso que a Bíblia condena. Dizendo aqui, vocês imitaram as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. E uma das abominações que a Bíblia chama aqui
é o uso justamente do uso da prostituição sagrada. Deixa eu te explicar. Os cananeus tinham ritos de fertilidade e esses ritos de fertilidade eram exercidos através dos hieródulos. Atenção, a palavra hieródulos, está entendendo? Hieródulos eram prostitutos de ambos os sexos, homens e mulheres, né, que ficavam à disposição dos visitantes, né, daqueles que vinham prestar culto, para a prática da prostituição sagrada. E era assim. Então eles eram prostitutos e prostitutas, e a pessoa iam até esses santuários onde tinham os hieródulos, e ali praticavam com eles relações sexuais com o intuito de que eram ritos de fertilidade para que as divindades pudessem fertilizar o solo. Isso era muito comum em várias culturas antigas e muito comum entre os cananeus. E isso, né, fez com que os israelitas pudessem misturar à sua cultura também esse tipo de prostituição sagrada que era condenada pela Bíblia. Tá bom? Versículo 25. No 5º ano do reinado de Roboão, Sesaque, aqui ó, rei do Egito, atacou Jerusalém. Isso aqui é importante lembrar pelo seguinte, por quê? Jeroboão, quando lá atrás, quando Salomão percebe que Jeroboão pode dar um golpe de Estado, Salomão quer matar Jeroboão. Jeroboão vai para o Egito. Quando Jeroboão vai para o Egito, ele se alia ao rei do Egito. Ora, quando acontece o cisma, e nós temos agora o reino do norte nas mãos de Jeroboão, o reino do sul na mão de Roboão, o que o rei do Egito pensa? Vou me aliar a Jeroboão. E então, como o rei do Egito estava aliado a Jeroboão e percebeu o enfraquecimento de Roboão no sul, no reino do sul, o que o rei do Egito faz? Invade Judá, o reino do sul. Invade o reino do sul e rouba tudo, pega tudo ali que eles podem, né? Ou seja, após o cisma do reino de Salomão, né? Ficou Jeroboão lá em cima e Roboão aqui embaixo, o Egito, com o seu rei Sesaque, aproveita-se da fraqueza de Roboão e ataca. Lembrando, então, que o Egito era um aliado de Jeroboão do Reino do Norte. Reino do Norte é inimigo do Reino do Sul. E Jeroboão, então, né, e o Sesaque, o rei do Egito, aproveita dessa fraqueza e invade. E pega muita coisa mesmo. Versículo 26. Tomou os tesouros do templo do Senhor, o rei Sesaque, né? E do palácio real, roubou tudo, até mesmo os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. É importante lembrar aqui, ó, esse ataque, agora vamos lá, esse ataque, isso é importante a gente lembrar, esse ataque do Egito não significou uma conquista de Jerusalém, olha que interessante. Não, ele não conquistou Jerusalém, mas obrigou o Roboão a pagar pesado tributo. Por exemplo, o ataque que o rei Sesaque do Egito faz a Jerusalém não é para conquistar Jerusalém e nem é para conquistar o Reino do Sul. Não. O ataque que o rei Sesaque faz ao Reino do Sul é para cobrar muito tributo. Então ele vai e não toma a Jerusalém, não toma a terra, mas cobra pesados tributos. O reino Roboão termina a sua vida, Jeroboão termina a sua vida, serão substituídos pelos seus filhos. Mas a derrocada desses dois reinos se deu por uma só questão: a infidelidade a Deus. E não se esqueça, Deus é o verdadeiro rei, Ele que conduz o seu povo. Quando o rei aqui na terra é infiel a esse Deus, as coisas não se dão, as coisas não acontecem bem. Assim é na vida da gente. A fidelidade a Deus, a obediência a Ele dá o toque na nossa vida. Dá
e traz para a gente a certeza se as coisas vão bem ou não. Se eu ouço a Deus, se eu obedeço, as coisas vão bem. Se não, pode ter certeza, as coisas não têm bom termo. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite te leo detribuido, radices David. Aleluia.